Conforme diversos autores assinalam, assistimos a uma tendência crescente a um declínio da interioridade, vinculada a um processo progressivo de somatização e externalização do eu. Entretanto, a esse corpo superexcitado contemporâneo corresponde um contraponto, que é sobre ele que eu quero falar agora, me dirigindo à arte contemporânea, sobretudo à dança, que é o corpo intensivo, né? E o corpo intensivo do bailarino. E aí a minha referência vai ser um livro que eu acho assim muito vigoroso e belíssimo, que é o Movimento Total, o Corpo e a Dança, do filósofo português contemporâneo José Gil, que para mim é um dos grandes pensadores contemporâneos. Ele articula conceitos deleuzianos para explorar uma problemática, também ela intimamente vinculada ao pensamento de Deleuze. Mas ele faz alguma coisa com Deleuze que eu acho que é o que a gente pode fazer com filosofia, que não é mimetizar, mas é explorar a potência daquele pensamento para pensar outra coisa, né? Pensar efetivamente o corpo, o que implica pensar o movimento em sua dimensão total. Pensar o corpo é alguma coisa que a filosofia tem tido resistências a fazer, né? Não à toa, na medida que ela se dirigiu, sobretudo, para a alma desde os seus inícios, né? E aí pensar o corpo efetivamente implica pensar o movimento no que a gente chama de uma dimensão total. Então, no Gil não se trata apenas de contribuir para o pensamento sobre a dança, nem para estabelecer uma nova teoria sobre o corpo. O projeto é, ao mesmo tempo, mais modesto e mais audacioso. Inicialmente, por tornar inseparável corpo e movimento, o que já justifica seu foco central, que é o corpo do bailarino, o corpo dançando, então, escapa assim do privilégio presente na fenomenologia do corpo agindo, sobretudo, em um movimento pragmaticamente orientado, dotado de sentido e de intencionalidade. Acontece o seguinte, quer dizer, a fenomenologia foi, na filosofia, o esforço maior no século XX para pensar o corpo, não é? O que o Gil sugere a partir do Deleuze, a partir dele mesmo, que é um estudioso da fenomenologia, é de que quando a fenomenologia pensa o corpo, pensa em ação, mas numa ação muito pragmaticamente orientada, o que solicita conceitos como horizonte de intencionalidade e, digamos que, uma certa sobredeterminação da consciência sobre o corpo. É disso que o Gil tenta escapar, tentando pensar a experiência da dança contemporânea. E ele elege alguns coreógrafos que muitos deles também são pensadores, mas por vezes sem o vocabulário filosófico mais adequado para lidar com aquilo que eles mesmos estão tematizando, né? Então, ele investiga experimentações do corpo em movimento, tais como pesquisadas por certos coreógrafos contemporâneos, como Steve Paxton, Merce Cunningham, Pina Bausch. No pensamento de Gil, o corpo do bailarino torna-se objeto privilegiado de investigação, sobretudo em certas experiências coreográficas que procuram desmontar a memória-hábito, porque, na verdade, a dança contemporânea ela rediscute, problematiza o balé clássico e as codificações sobre o corpo, impostas ao corpo, na medida em que ela pretende curto-circuitar a memória-hábito, que ela mesma curto-circuita o movimento total do corpo. É interessante a memória-hábito, muito estudada por Bergson no Matéria e Memória, né? Por exemplo, andar de bicicleta é uma coisa que você só pode aprender fazendo, porque é um aprendizado do corpo, e que solicita uma série de complexas transformações, né? Acoplagem, aquele outro ser que é a bicicleta, enfim. Mas, ao mesmo tempo, depois que você aprende, aquilo se solidifica, né? Se transforma numa memória-hábito. Pois bem, essa memória-hábito e desses movimentos da trivialidade, né, são aquilo de que o corpo do bailarino na dança contemporânea tem que se libertar para fazer fluir o movimento total que é próprio ao corpo. Essa que é a ideia geral. O movimento total, ele é apenas intensificado na experiência da dança contemporânea, mas ele é próprio a todo o corpo vivo, né? Retomemos inicialmente o título do livro do Gil,
total. Total, nesse caso, cuidado com a palavra total, não diz respeito a qualquer forma de totalização homogeneizante, mas, ao contrário, ao plano infinitesimal e nascente de todo o movimento, que é constante, contínuo, sempre presente, real, mesmo sem ser atual. Isso é muito importante no Bergson. O movimento do corpo, ele é contínuo, constante, ele é real, mesmo sem ser atual. Né? A gente precisa separar essa noção de realidade e de virtualidade. Né? Ele real sendo virtual, ou infinitesimal. Tanto a noção de movimento total quanto a ideia de movimento nascente remetem diretamente ao pensamento do Bergson, sobretudo ao livro Matéria e Memória, de 1896, coincidente praticamente com a emergência do cinema. Para Bergson, como a percepção se prolonga em ação, mesmo que nascente, infinitesimal, não visível, um corpo vivo está sempre em movimento. Essa é que é a diferença do corpo morto, né? Aí é um outro movimento, é o movimento da degradação da matéria, mas não é um corpo em movimento vivo, né? Assim, quando, por exemplo, assistimos a um espetáculo de dança, nosso corpo também se põe em movimento. Vocês já perceberam isso? Quando a gente vai a um espetáculo de dança, o corpo também começa a executar de modo nascente aqueles movimentos. Na dança, não existiria um espectador no sentido corriqueiro, passivo. Em Matéria e Memória, além disso, Bergson introduzirá uma noção de consciência e de inteligência remetidas tão somente ao corpo. Para Bergson e José Gil, o movimento é remetido à sua dimensão nascente, microscópica, virtual, real, sem ser atual. A exploração das potências do corpo na dança contemporânea resiste à trivialização dos movimentos do corpo, sob a forma do congelamento sensório-motor na memória-hábito, dos variados automatismos constantemente investidos em nossos corpos modernos e contemporâneos, sob a forma, enfim, de um organismo propriamente humano. Funciona assim como resistência a toda espécie de redução e domesticação das forças vivas do corpo, de seu movimento total. Potencializa-se assim no pensamento e na arte contemporâneos a abertura de novas formas de percepção e de vida, no que elas podem encerrar de intempestivo, de intenso, de liberador de forças insuspeitas.